Hoje a gente vai falar sobre um caso clínico. Pois é, vou contar para vocês sobre um paciente que eu atendi. E eu escolhi falar desse paciente para vocês porque ele resume boa parte dos últimos vídeos que eu postei aqui para vocês. Então a gente vai fazer um recapitular de tudo que a gente já conversou. E se sobrou alguma dúvida, a gente vai tentar tirar agora, mas vocês vão ver como as coisas se encaixam, como tudo faz sentido e como isso é importante na hora que a gente vai fazer um tratamento, na hora que você vai procurar um tratamento para se livrar da sua dor, tá bom? Eu vou me atrever a falar o nome dele aqui. O nome dele é Edson, não vou falar sobre o nome para vocês não achar ele no Instagram, não ficar enchendo os pacová dele. Mas já fica aqui o convite, Edson. Se você se sentir confortável com isso, a gente pode fazer um segundo vídeo com você, comigo, e a gente contar para todo mundo o que aconteceu, como é que você estava, como é que você está agora, tá bom? Bom, antes de a gente entrar e eu te contar tudo o que está acontecendo, para quem ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou Bruno Henrique, eu sou fisioterapeuta e eu ajudo as pessoas a se livrarem das suas dores em apenas 5 semanas, bom? Se você ainda não segue o perfil, já clica aí em seguir para você não perder nenhum dos conteúdos que a gente posta aqui. Você está me vendo pelo Instagram? Já clica aqui em se inscrever no canal. E assim, toda vez que a gente postar um vídeo novo, de conteúdo novo, de informação e instrução nova, automaticamente você vai ser avisado e não vai perder nenhum desses conteúdos, tá certo? Já deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida de vídeos passados que a gente já fez, porque hoje talvez seja o dia de tirar todas as dúvidas. Então, se você tem dúvida, deixa aqui, porque se ao final desse vídeo você ainda tiver com dúvida, eu faço outro vídeo te explicando e tirando a sua dúvida, tá bom? Então, estamos combinados assim, vamos ao que realmente interessa, vamos falar sobre o Edson. Bom, o Edson chegou para mim com uma dor que a princípio era na coluna lombar, então lá na parte de baixo, no final da coluna, tá bom? Só que o que acontece? Quando o Edson chegou para mim, ele já tinha ido ao médico, ele já tinha sido medicado, o médico já até inclusive tinha pedido exames para ele já tinha feito exame, então ele já tinha feito uma ressonância e foi diagnosticado o seguinte: o Edson estava com abaulamentos no disco. Então aqui a gente já começa a recapitular informações que eu já te dei. O que era um abaulamento do disco? A coluna é formada por um monte de vértebras, uma em cima da outra, lembra disso? E eu te contei que entre cada vértebra tem um disco, e esse disco é uma espécie de uma borracha, que ele é o amortecedor da coluna. No centro do disco tem um núcleo. E esse núcleo, quando ele é empurrado em alguma direção, ele vai rompendo os anéis internos do disco até a hora que ele começa a formar uma bolha na parede do disco. A isso a gente dá o nome de abaulamento. Uma protrusão do disco, se isso continua, vira um abaulamento. E se isso continua ainda, isso ainda vai virar uma hérnia de disco. Então a diferença entre um abaulamento, uma protrusão e uma hérnia de disco é simplesmente tempo. O tempo em que o disco foi exposto à sobrecarga incorreta dele, certo? Então, recapitulado isso, se você tem mais alguma dúvida, tem vídeo no canal falando só sobre hérnia de disco, que é como que acontece, tá bom? Aqui no canal, aqui no perfil, então dá uma procurada aí que você vai encontrar isso. Então, basicamente o resumão é isso: o disco é um amortecedor da coluna, no centro tem um núcleo, esse núcleo começa por algum motivo, alguma força anormal, começa a ser empurrado para o lado, para frente, enfim, para alguma direção, e internamente esse disco é formado por anéis. E esses anéis vão se rompendo até uma hora que esses anéis internos não conseguem mais segurar o disco no centro, o núcleo no centro do disco. E aí começa a formar uma bolha na parede do disco. Isso é um abaulamento de disco. Se isso continuar, então, vai virar uma hérnia de disco. Inclusive, esse núcleo pode romper completamente e sair de dentro do disco, tá? A isso a gente chama de hérnia extrusa do disco. Mas tá tudo bem, não precisa saber os nomes técnicos. O importante é você saber o que está acontecendo. Qual que é o problema, então? Eu já te contei também que a hérnia de disco não dói, ou seja, o disco em si não dói. O que faz doer é o abaulamento, a protrusão ou a própria hérnia de disco
quando ela começa a apertar as estruturas que estão ao redor. E era exatamente isso que estava acontecendo com o Edson. Então, quando ele foi ao ortopedista e o ortopedista pediu o exame da coluna lombar dele, e ele fez o exame, voltou no ortopedista, e aí aconteceu o seguinte: no exame dele apareceu assim: abaulamento de disco comprimindo raiz ascendente do nervo X, raiz ascendente do lugar Y, tá? Não vou ficar falando nomes aqui para não ficar complexo, mas o que quer dizer raiz ascendente? Eu já te contei também o que é um nervo. O nervo é o fio que conduz as informações. Então, todas as informações vão sair do nosso sistema nervoso central e vão chegar nas extremidades através de nervo. E as informações também vão sair das extremidades e voltar para o sistema nervoso central caminhando por nervos. Então, um dia que você tocou em alguma coisa, isso está quente, isso está frio, isso está gelado, isso é liso, isso é rústico e assim por diante. Essa sensibilidade, essas sensações a gente vai tendo através do nervo. Então, todas as informações caminham até o sistema nervoso central. Aqui é tudo decodificado e aí você entende, isso aqui está gelado, isso aqui está quente, assim por diante, tá bom? O que acontece então? O nervo, ele é como uma árvore, tem várias raízes que formam o tronco. E por que acontece desse jeito? Tem várias raízes que formam um nervo, porque cada raiz dessa vai sair de um nível vertebral. Então, de determinado lugar da coluna sai uma raiz, outra raiz e outra raiz, e junto isso vão formar um tronco neural. Isso vai formar um nervo, tá? Por que acontece dessa maneira? Porque, eventualmente, se a gente tem alguma lesão que interrompe, que machuca a raiz desse nervo, a gente não teria mais nada de sensibilidade para todo lugar que esse nervo for. Como é a junção de vários, a gente ainda consegue ter alguma sensibilidade. Então, é por isso que o Papai do Céu fez dessa maneira, certo? Pode ser muito sabido das coisas, não é verdade? Então, ele fez dessa maneira, que é para nos ajudar a proteger e assim por diante, tá bom? Bem, então, um dos nervos, e é muito conhecido, é o tal do nervo ciático, tá bom? Que, no caso do Edson, estava também em sobrecarga. Então, quando fala assim, olha, comprimiu raiz ascendente, raiz descendente, quer dizer, a raiz que sobe para formar o tronco ou uma raiz que está descendo até formar o tronco, tá? E aí estava comprimindo isso. Então, quando o Edson chegou para mim, depois de 2 ou 3 semanas, não lembro agora, com dor, com tamanha dor, já chegou para mim com esse exame, já com o diagnóstico do ortopedista, ele me falou o seguinte: Bruno, eu tenho dor na minha coluna, mas é muito pouco. O que eu tenho mesmo é uma dor aqui assim na minha perna, na parte lateral da minha panturrilha, que isso me incomoda muito, é um ponto de dor aqui que está muito forte. O que ele estava querendo me contar sem saber? Ele estava me contando o seguinte: o meu problema não está sendo o aperto que o disco está fazendo lá na minha raiz, e sim a repercussão que isso está se dando sobre o nervo, certo? Então, lá o nervo, o ciático, percorre a parte de trás e ele vai para a panturrilha. Então, as informações para chegar no músculo da panturrilha vão caminhar pelo tal do nervo ciático. Então, como ele estava com a sobrecarga sobre o nervo ciático, ele sentia sintomas. E tudo isso, o ortopedista falou para ele. Não tão didático como eu estou falando para você assim, mas falou, isso que está acontecendo, toma esse remédio e vai para a fisioterapia. Vai para a fisioterapia que agora você precisa disso para resolver. Então o médico e aí na hora de ir para a fisioterapia, ele veio aqui até a reabilitação funcional para a gente fazer o tratamento dele. Mas olha só que interessante. Na hora que eu fui fazer a avaliação dele, eu encontrei, primeiro, bloqueios articulares, que fazia todo sentido estar lá. Então, por exemplo, vamos lá, recapitular mais uma informação que eu já te dei aqui no perfil, que eu já te dei aqui no canal. Ele tinha um bloqueio articular no osso do quadril. O osso do quadril chama osso ilíaco. E tudo bem, não precisa saber o nome, mas entende o seguinte: o osso do quadril dele estava bloqueado. Na hora que a gente tentava movimentar, de um lado se movimentava, para frente e para trás, beleza. Isso é o que tem que acontecer. Do outro lado se movimentava para trás apenas, para frente não ia. Então ele estava com bloqueio posterior no ilíaco. E de novo, o nome pouco importa. O que importa saber o quadril dele estava bloqueado, não conseguia desempenhar o movimento corretamente.
Entre o osso do quadril de um lado e do outro vem o sacro, então o sacro encaixa bem no meio entre os dois ossos do quadril, certo? Isso eu também já te contei. E ele tinha um bloqueio também no sacro. E olha só, o ciático, o nervo isquiático, já falei exaustivamente dele aqui para você, tem um vídeo falando só sobre nervos e eu dei o exemplo do ciático mesmo, porque ele é o mais comum de acontecer, mais comum de estar em sobrecarga. Eu já te contei tudo isso, mas vamos recapitular. Ele tem origem na altura da terceira vértebra sacral, principalmente. Então, S1, S2 e S3. O que eu estou querendo dizer com isso, Bruno? Vamos lá, recapitular mais uma informação para você. As vértebras, elas têm nomes para que a gente consiga dizer em que nível eu estou te falando da coluna. Todas as vértebras da coluna cervical a gente chama de vértebra C. C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7. Portanto, a coluna cervical, esse pescoço, é composto por 7 vértebras. Depois vai para as vértebras da altura do tórax, portanto, T1, T2, T3, T4, até T12. Então, temos 12 vértebras na coluna torácica. E por fim, lá embaixo, a gente ainda tem mais 5 vértebras na coluna lombar, L1, L2, L3, L4 e L5, beleza? O que acontece? Exatamente embaixo da última vértebra da coluna lombar vem o sacro. E o sacro, ele é como se fosse, quando a gente olha para uma peça anatômica, para o osso do sacro mesmo, ele parece que as últimas 5 vértebras da coluna se fundiu e virou uma coisa só. Então, ele é um osso único, mas ele se comporta, ele é parecido com 5 vértebras. Então, para que a gente consiga falar, eu estou falando de tal altura do sacro, tem lá S1, S2, S3, S4 e ainda tem S5. E lá embaixo tem o cóccix, beleza? Então, o cóccix fica na pontinha inferior do sacro, beleza? Bom, então eu estou te contando que o ciático ele nasce ali de S1, S2, S3, mas tem outros nervos que descem para a perna, que nascem da coluna lombar também, tá bom? Bom, então o que acontecia com Edson? Ele tinha um abaulamento lá no disco e esse abaulamento estava apertando as raízes do nervo. No nosso caso aqui, do nervo ciático. Então descia lá para a perna e por isso ele tinha o sintoma lá embaixo. O que acontece então? Por que esse núcleo não consegue ficar no centro do disco? Por que ele é empurrado em alguma direção a ponto de causar um abaulamento, a ponto de gerar um abaulamento nesse disco? Por conta das sobrecargas. Sempre tem uma sobrecarga. Se não tiver sobrecarga, a gente não tem por que ter dor, não tem por que ter lesão, certo? Eu falo isso quase todo vídeo aqui para você. Tem dor é porque tem alguma sobrecarga. E a nossa missão é descobrir da onde vem essa sobrecarga, beleza? Bom, então o que estava acontecendo com ele? Imagina aqui uma situação, e eu dei exatamente esse exemplo para o Edson. Imagina que a gente tem um caminhão e a gente prende um cabo de aço nesse caminhão. Na ponta desse cabo de aço a gente prende um Fusca. Se o caminhão andar, ou o Fusca vai ser arrastado pelo caminhão ou o cabo de aço vai estourar, certo? O Fusca não vai conseguir se manter no lugar dele se o caminhão andar, ele vai ser arrastado. Quando eu digo para você que o Edson estava com um bloqueio no quadril, o quadril é um osso grande e a gente tem músculos da perna presos nele, ou seja, a gente tem músculos fortes presos nesse quadril. Portanto, quando eu digo que ele está bloqueado, ou seja, que ele foi arrastado numa direção através dos músculos, dos ligamentos e assim por diante, ele é arrastado e ficou preso lá, ele vai sair arrastando todo mundo. E do quadril saem 2 ligamentos, do lado direito e do lado esquerdo, saem 2 ligamentos que vão para as 2 últimas vértebras da nossa coluna, que eu acabei de te contar, L4 e L5, beleza? Então, o que acontece? Imagina que eu sou uma vértebra da coluna. Então, a vértebra tem um corpo central e tem processos laterais, vamos chamar assim. Tem uma asa lateral para cada lado. O que acontece? Os movimentos naturais da vértebra são inclinar para frente e para trás, inclinar para um lado e para o outro e rodar para um lado e para o outro. São os 3 movimentos que a vértebra é capaz de fazer. Vou fazer um parênteses aqui para te falar isso. Lembra, eu já te contei quando eu falei só sobre coluna lombar. As vértebras da coluna lombar fazem pouquíssimo dessa rotação aqui.
certo? Se ela estiver fazendo muita rotação, grande chance de você se machucar, sofrer lesões e dores assim por diante, certo? Mas ela faz, por mais que pouco, faz esse movimento também. Então, fecha parênteses, vamos recapitular. Tem esses 3 movimentos, então, e aí tem então um ligamento que está preso aqui, que está preso lá no quadril, de um lado, e aqui o ligamento preso no quadril do outro lado. Quando a gente tem um quadril que foi para trás e ficou lá, ele está bloqueado para trás, agora ele não consegue fazer mais movimento para frente, o ligamento que está preso aqui, está preso no quadril, vai puxar essa vértebra, vai fazer isso com essa vértebra, certo? Por que isso acontece? Porque o quadril é um osso grande com músculos fortes presos nele, ele vai ser o caminhão. O ligamento vai fazer o papel do cabo de aço, que está preso ali, de um osso a outro osso, certo? E a vértebra da coluna é um osso pequeno, que tem músculos presos nela, mas não tão fortes quanto os músculos da perna. Portanto, ela não vai conseguir se segurar no lugar, ela vai ser o fusca do nosso exemplo. Quando o quadril vai para lá, ela e fica aqui. E nessa posição aqui, a vértebra teve que continuar trabalhando, porque o Edson continuou vivendo, o Edson continuou trabalhando, fazendo suas atividades e assim por diante. Nessa posição, então, aqui, a vértebra tem que se virar e continuar indo para frente, para trás, inclinar para um lado, inclinar para o outro, rodar para um lado, rodar para o outro. Agora, a mecânica da coluna está em sobrecarga. Por que isso? Porque a gente tinha um bloqueio no quadril. Imagina o que vai acontecer com o disco que tem entre essas vértebras. Eu estou te contando então que o ligamento vai para L4 e L5, a penúltima e a última vértebra da coluna. E ainda tem disco entre a L5 e a S1, ou seja, entre a última vértebra da coluna e o sacro. Tudo isso está girado. Agora o disco que está ali no meio está absorvendo toda essa carga. O que vai acontecer com o núcleo do disco? Agora não vai conseguir mais ficar no centro disso. E aí ele começa a ser empurrado para alguma direção, para a direção oposta. Nesse caso, diminui o espaço desse lado. Como está diminuindo o espaço aqui desse lado, ele vai ser empurrado para o lado de lá. E ele vai rompendo as camadas internas até a hora que virou um abaulamento do disco. Certo? Bom, com isso a gente já recapitulou mais coisas e mais informações que eu já te dei aqui no canal. Mas vamos lá, essa é a ideia. O vídeo de hoje é realmente para tirar as dúvidas, para a gente ir recapitulando tudo. Bom, sendo assim, olha o que aconteceu com ele. Ele começou a ter dor lá embaixo, na panturrilha, porque lá em cima, na raiz do nervo, ele estava sendo espremido pelo disco, pelo abaulamento do disco. E esse abaulamento só estava acontecendo porque ele estava com um bloqueio, porque a vértebra estava num mau posicionamento. E a vértebra está mal posicionada porque tem um ligamento aqui que está arrastando ela. E o ligamento está arrastando ela porque ele está preso lá do outro lado, na outra extremidade dele, no quadril. E o quadril agora está bloqueado atrás, certo? E isso então é o que eu chamo de uma cadeia lesional. Eu não, né? Isso aqui dentro da osteopatia nós chamamos de uma cadeia lesional. Já fiz um vídeo aqui para você falando só de cadeia lesional. Se você não está seguindo o canal aqui ainda, você está perdendo informações, está perdendo conteúdo. Então já para o que você está fazendo aí agora. Pode pausar o vídeo e clica aí para seguir o perfil, clica aqui para seguir o canal. Você está perdendo conteúdo. Olha o tanto de coisa que você perdeu, certo? Vou te dar 3 segundos para você fazer isso. Vai lá. Boa. Então vamos lá. Vamos seguir aqui. Então isso é uma cadeia lesional. Olha só. Então não é simplesmente do nada que um abaulamento ou uma hérnia de disco acontece. Como que a gente faz para tratar isso então? Se a gente for... Vamos lá. O Edson está com dor na coluna. Vai ao ortopedista, especialista em coluna. Esse ortopedista vai pedir um exame da coluna. Vai identificar que, olha, está com alguma alteração aqui na coluna. Está com um abaulamento do disco da coluna. Vamos então tratar essa coluna. Toma esse remédio para aliviar a sua dor na coluna. E faz a indicação, o encaminhamento para ele. Vai para a fisioterapia. E na fisioterapia, quando chega lá, na fisioterapia clássica, vão fazer o seguinte: olhar o exame dele e falar assim, tá com dor na coluna, tá acontecendo isso na coluna, o que a gente vai fazer? Tratar a coluna. E ignorar todo esse restante de informações. E não é que ignoram por
por maldade, é por desconhecer essa informação. Por isso que eu sou apaixonado por essa ciência chamada osteopatia, porque a gente consegue com muito mais rapidez tratar um paciente. Com muito mais rapidez a gente consegue aliviar e tirar a sua dor. Por isso que eu te falo que em apenas 5 semanas você vai conseguir se livrar da sua dor. Deixa eu te contar um negócio, a osteopatia nem chega em 5 semanas. Eu falo 5 semanas só para ter um período aqui, um prazo para mim, uma margem de erro. Mas tudo bem, não quero falar isso, porque senão vai que um dia não acontece e fica soando como propaganda enganosa. Então ignora isso que eu falei agora, só vamos recapitular aqui, vamos voltar para o caso do Edson. O Edson então, agora vai tratar a coluna, mas o Edson, ele não foi tratar por aí, ele veio tratar na reabilitação funcional, com o olhar da osteopatia sobre essa lesão. O que aconteceu então? Eu fiz toda essa avaliação, identifiquei tudo isso que está acontecendo com ele, mas tem uma coisa que eu ainda não te contei, um detalhe importantíssimo. Olha só, quando eu fui fazer toda a avaliação do Edson, aconteceu o seguinte, a dor dele era principalmente na região da panturrilha do lado direito, porque a dor na coluna já tinha amenizado, ele ainda tinha dor, principalmente quando eu ficava muito tempo numa mesma posição, muito tempo em pé, muito tempo sentado, isso começava a doer a coluna dele. Mas independente da posição que ele estiver, em pé, sentado ou deitado, ele sempre tinha essa dor na panturrilha. Então era o que mais estava comendo o juízo dele, o que mais estava incomodando o Edson, certo? Do lado direito. E essa informação é importante pra gente. Beleza? Olha só o que aconteceu. Fiz toda a avaliação dele, mas quando eu fui fazer a avaliação de movimento dele, eu pedi para ele, Edson, vamos fazer aqui alguns movimentos, você me conta como que é a sua dor, se a dor só aumenta, se ela diminui, para eu entender, para eu montar esse quebra-cabeça na minha cabeça, na minha cachola, certo? E olha só, para encurtar, o que eu quero te contar é o seguinte, o Edson, quando ele inclinava para a direita, não alterava em nada a dor dele. Bruno, nem aumenta nem diminui minha dor, fica igual. Agora, quando o Edson inclinava para a esquerda, o sintoma dele lá na perna piorava, aumentava a dor. Por que isso é importante para a gente? Lá no vídeo que eu falei para vocês sobre dor neural, dor de origem de nervo, quando que a gente sabe que o nervo está doendo, quais são os sintomas de uma dor de um nervo, assim por diante, eu contei para você o seguinte, o nervo dói por 2 motivos, ou mentira, o nervo dói por um desses 2 motivos, ou porque ele está sendo comprimido, ou porque ele está sendo sensibilizado. Então vamos aproveitar e recapitular essa informação para você. O que quer dizer que o nervo está sendo comprimido? Tudo isso que eu estou te contando até agora, lá na raiz dele ele está sendo apertado, ou lá na raiz, quando ele nasce da coluna, ou durante o trajeto dele, alguma coisa está apertando ele, isso faz uma compressão no nervo, e aí então vai ter os sinais e sintomas do nervo, vai ter as dores características de nervo. Agora, outra coisa é o seguinte, esse nervo ele não está sendo comprimido, ele está sensibilizado. Sensibilizado quer dizer o seguinte, é como se ele tivesse sido estirado, e esse estirar do nervo também vai gerar as dores. Os mesmos sinais e sintomas, mas por um motivo diferente. E nesse caso, por mais que tinha todas essas compressões, todos esses abaulamentos, apertando a raiz de nervo e assim por diante, o principal sintoma dele era o seguinte, toda vez que ele inclinava para o lado oposto, piorava. Ou seja, imagina que a gente tem um fio que sai da nossa coluna e vai descendo pela perna até a panturrilha, certo? Vamos recapitular, vamos retomar isso aqui para você. Eu tenho 2 fios, um fio que vai sair da minha coluna e vai para a minha perna direita e outro fio que vai para a minha perna esquerda. Vai ficar mais fácil você entender do que um fio só, 2 fios. Então eu tenho um para cá e outro para lá, certo? Agora, o que está me incomodando é o fio do lado direito, o meu nervo do lado direito que está indo para a minha panturrilha. Se eu inclino para a direita, eu aproximo, eu diminuo a distância desse fio. Então agora eu não tenho que percorrer uma distância tão longa, eu diminuo, certo? Agora, se eu vou para o outro lado, é como se eu, entre aspas, alongasse esse fio. Eu alongo, eu aumento a distância que esse nervo tem que percorrer.
quando eu aumento a distância aqui, que era o caso do Edson, inclino para a minha esquerda, piora a minha dor aqui. O que estava acontecendo então? O nervo dele estava sensibilizado, em algum momento tinha sido estirado. E na hora que ele colocava esse nervo numa posição de alongamento, uma posição onde aumentava o tamanho da distância que ele tinha que percorrer, o sintoma dele piorava. Por mais que no exame dele tinha aparecido esse monte de compressões. E se eu não tivesse feito o teste nele, se eu não tivesse avaliado ele, eu ia tratar de maneira errada. Eu ia falar assim, tem essa compressão, eu entendi, tem um bloqueio do sacro, tem um bloqueio no ilíaco, tá puxando a vértebra, toda a cadeia lesional que eu te contei. Então, o que eu fiz? O que a gente fez no caso do Edson? Eu desmontei toda essa cadeia lesional. A gente foi colocando técnicas, a gente foi colocando técnicas manuais, a gente foi colocando movimentos específicos para ir desbloqueando essas articulações. Devolver o movimento do quadril, para a gente conseguir então tirar essa tração que tinha em cima do ligamento, para então a vértebra agora conseguir voltar para o lugar. Não voltou ainda, põe outra técnica, põe outro movimento, agora essa vértebra está de volta no lugar. Agora a outra vértebra também está de volta no lugar, pronto, agora está tudo organizado. Com tudo organizado, agora o disco não está mais em sobrecarga. Agora a gente espera, porque esse nervo vai conseguir voltar para o centro, não tem mais ninguém empurrando ele para lá, ele consegue voltar para o centro. Quando ele consegue voltar para o centro, ele para de apertar as estruturas ao redor, que no caso do Edson, raiz ascendente, raiz descendente do nervo, tudo que eu já conversei com você. Mas, junto com tudo isso, se eu não tivesse feito técnicas de dessensibilização em cima do nervo, provavelmente, ao final de uma sessão inteira, o Edson ainda teria a mesma dor. Por quê? Porque o grande problema dele era a sensibilização em cima do nervo. E deixa eu parar um pouquinho para te explicar isso. O nervo, ele não tem uma capacidade elástica, assim como o músculo. O músculo tem, ele contrai, relaxa e você consegue alongar. O nervo não. Se você alongar esse nervo, ele sofre, ele se machuca, tá? Então o nervo ele se comporta da seguinte maneira, ele fica todo enrugadinho. Tá? E eu vou fazer questão de usar o mesmo exemplo que eu usei quando eu falei lá no vídeo de nervo. Eu usei o exemplo de uma sanfona. Então imagine o seguinte, tem a parte branca, o fole da sanfona, certo? Porque quando a pessoa vai tocar lá, o sanfoneiro vai tocar o forrozão, ele abre e fecha essa sanfona e o fole, que está todo enrugadinho, ele vai desenrugando e vai voltando, desenrugando e vai voltando. Mas o fole não tem capacidade elástica. Se você abrir todo ele e puxar, ele vai rasgar, certo? Mas você consegue abrir e fechar a sanfona porque ele está todo enrugadinho. O nervo se comporta da mesma maneira. Ele fica todo enrugadinho. Quando você precisa movimentar o braço, movimentar para cá e para lá, ele vai se abrindo, ele vai desenrugando. E vai esticando, vai voltando, vai esticando, vai voltando, para onde ele tiver que ir. Só que se chegar no limite e você puxar isso aqui ainda, aí ele vai estirar o nervo. E aí então você vai ter uma sensibilização do nervo. O que eu fiz então com o Edson? Fiz tudo isso, ele ainda estava com menos dor, mas com menos dor na coluna. Então ele falou assim, Bruno, agora eu não estou sentindo dor na coluna, mas ainda está me incomodando bastante a panturrilha, é o que eu sinto. Beleza, então vamos cá. E fizemos algumas técnicas, alguns movimentos para dessensibilizar o nervo. Como que a gente faz isso? Imagina então, eu estou te contando que o nervo é um fio, toda hora eu uso esse exemplo, né? O fio que conduz informações, assim por diante. Então imagina aqui, a gente tem um interruptor e uma lâmpada, certo? E eu dei esse mesmo exemplo para você lá no vídeo de nervo. Estou usando os mesmos exemplos para ficar claro, tá certo? Para você ir lembrando dos vídeos. Então tem um fio que conectou o interruptor na lâmpada. O que a gente faz? A gente pega o fio nas duas extremidades e você puxa para um lado, eu puxo para o outro. Você puxa para um lado, eu puxo para o outro. Então agora o fio ele vai ficar escorregando dentro do conduíte, certo? É isso que a gente faz para dessensibilizar o nervo. A gente cria movimentos, a gente usa de técnicas para que o nervo fique deslizando dentro da bainha que envolve ele. E com isso ele vai ser mais lubrificado. Tem um líquido ali que lubrifica, que nutre esse nervo. Quando a gente fica movimentando ali, a gente lubrifica melhor esse nervo. E aí a sensibilização tende a ir diminuindo. Só que o nervo é o seguinte, o nervo ele tem uma capacidade de cicatrização que é baixa. É por isso que é o seguinte, se você romper o nervo, por mais que o médico vá lá, costure, suture isso mais bonitinho, por melhor que seja a técnica cirúrgica,
dificilmente isso vai voltar, porque os impulsos elétricos dentro do nervo, agora eles ficam interrompidos, eles não conseguem passar aquela lesão, certo? Pelo menos é isso que se sabe até hoje, tá? Tô fazendo esse vídeo aqui, vai que amanhã alguém faça uma descoberta revolucionária. O que se sabe até hoje é o seguinte: o nervo, ele basicamente não se regenera, a regeneração é muito pouca. Por isso que alguém que rompeu a medula, por exemplo, fica tetraplégico, paraplégico, de acordo com a medula onde foi, de acordo com a altura onde teve essa lesão na medula, tá? E a recuperação é muito pouco, quase nada, quase nula. Porque a cicatrização de nervo, ela é chata, ela é demorada, tá? Por que eu estou contando isso? Porque daí o Edson saiu daqui melhor. Olha, estou com bem menos dor, eu só sinto dor quando eu provoco, quando a gente colocava em posição de extremo alongamento lá, ele sentia de novo a panturrilha. Por que não zerou? Porque o nervo tem um tempo para cicatrizar. Ele não rompeu, foi só um estiramento, e mesmo assim ele precisa de tempo para isso, certo? Então o Edson ainda volta, ele volta semana que vem para uma segunda sessão, e eu dou notícias para você, eu te falo como que encerrou todo o ciclo do Edson, mas a notícia é, de agora, dessa uma sessão que a gente fez, ele saiu daqui muito melhor, sem dor na coluna e quase sem dor na panturrilha. Eu falei para ele, agora a gente espera, dá tempo ao seu corpo para se organizar, então dá tempo para esse nervo, para cicatrizar e assim por diante, então daqui a pouco ele volta. E aí quando ele voltar eu me comprometo a nem que seja deixar um comentário aqui nesse vídeo para te contar o encerramento final de que deu o caso Edson, tá bom? E deixa eu já aproveitar e falar uma coisa aqui. Toda vez que alguém chega para mim, eu costumo perguntar, da onde você veio, como que você me achou, certo? E por que eu faço isso? Para ver realmente da onde as pessoas estão vindo, da onde maior vem as pessoas, para eu colocar mais energia ali, para eu conseguir atingir mais pessoas, para eu conseguir ajudar o maior número de pessoas possível, certo? Então tem gente que vem para mim por conta do Instagram, por conta desse vídeo, por conta, enfim. E o Edson veio, apareceu para mim por uma indicação, e ele falou que quem indicou ele foi a Carol. E fica aqui um convite, eu peço mil desculpas, Carol, mas eu não lembro de você, porque são muitos pacientes, e de nome eu não consigo lembrar de você, quem é você. Então, fica aqui um apelo, que se você estiver vendo esse vídeo, se esse vídeo chegar em você, Carol, me manda uma mensagem, porque o Edson me contou o seguinte, a Carol chegou para mim com indicação, com muita dor na coluna também, e o médico falou para ela, olha, não tem jeito, você tem que operar. Então ela estava de cirurgia marcada e ela passou por um atendimento aqui na reabilitação funcional. A gente fez um trabalho com ela de reabilitação, enfim, fizemos o tratamento dela e ela simplesmente não operou, porque não precisou, não tem mais dor e a vida seguiu. Carol, então eu gostaria muito de um dia marcar de conversar com você. Se você estiver disposta a isso, eu queria filmar isso para você me contar tudo como é que foi e a gente contar para todo mundo como é que foi esse processo todo. Então, eu não lembro de você, me desculpa, são muitos, mas se você estiver me vendo e estiver disposta a isso, vem aqui, me manda uma mensagem, manda um direct no Instagram, vamos conversar. Vamos contar tudo como é que foi essa experiência para todo mundo, vamos ajudar as pessoas. E a Carol fez a parte dela, ela encontrou o Edson com dor e falou assim, olha, procura tal pessoa, vai em tal lugar, e indicou. E você consegue fazer a mesma coisa simplesmente compartilhando esse vídeo com todo mundo que você, ao longo da nossa conversa aqui, já foi lembrando, poxa, essa pessoa tem uma dor assim, essa pessoa tem uma dor assim, essa pessoa está passando por isso. Manda esse vídeo para essa galera, é a sua parte. A minha parte é gerar o conteúdo, é gerar informação para você, para que você consiga ter maior clareza no seu processo de tratamento, e a sua parte é fazer isso chegar ao maior número de pessoas. Isso te ajudou? Então vamos ajudar mais gente. Compartilha isso, comenta aqui e marca as pessoas que você acha que precisa ter esse conteúdo, tá certo? E obviamente não deixe de curtir isso, porque quando você curte, quando você dá um like aí no YouTube, eu fico cada vez mais motivado, eu entendo que isso está sendo importante para vocês, e aí eu fico mais motivado a gerar cada vez mais e mais conteúdo, tá bom? Um forte abraço e a gente se vê em breve, quem sabe, a gente se vê em breve para falar do final do caso do Edson, que provavelmente vai para alta na última sessão, porque ele saiu daqui muito bem.
E a gente se vê em breve, seja para isso ou seja para mais um conteúdo aqui para você. Tá certo? Aquele abraço, a gente se vê.